Olá, mais uma vez. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo. Mais uma vez, para quem não me conhece, me chamo Marci Freitas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o joinha, ativa o sininho para não perder notificação. Vou tentar postar vídeo agora no canal. E é isso, galera. Continuando aquela série do Massive MIMO que a gente estava apresentando. Sei que os temas não eram um tanto quanto conexos, mas esses foram trabalhos que eu fiz na disciplina de tópicos especiais em telecomunicações do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Essa apresentação ela é baseada em um paper chamado Scalable Cell-Free Massive MIMO. Vou colocar o link dele aqui na descrição para quem quiser ter interesse em ler. Vocês podem baixar ele do site do I3E, caso tenham um vínculo com uma universidade. E é isso. Então, sem mais delongas, vamos ao objetivo inicial. Ao objetivo inicial já é o sono. Ao objetivo da apresentação. Bom, primeiramente, o que é uma rede Cell-Free Massive MIMO? Até então, a gente vinha trabalhando com as redes Massive MIMO colocadas, né, que também são chamadas de MIMO centralizado, que no caso é o Massive MIMO, em que todas as antenas elas ficam colocalizadas na mesma estação base. No caso do Cell-Free original, que é o Cell-Free Massive MIMO, ele utilizava uma arquitetura que era baseada em um Massive MIMO distribuído, ou seja, em vez das antenas ficarem localizadas na estação base, elas se distribuíam, ou seja, se espalhavam ao longo de uma área geográfica em terminais que eram chamados de pontos de acesso, no inglês Access Points, onde cada Access Point, que é representado aqui pela sigla AP, ou AP no inglês, depende de como você preferir, ele pode comportar uma ou mais antenas. Cada Access Point tem essa habilidade. Então, dentro do Cell-Free Massive MIMO, o objetivo era utilizar uma arquitetura distribuída, onde você espalha os elementos de antenas ao longo da área de cobertura, utilizando múltiplos pontos de acesso. Tá legal? E por que isso é feito? Apesar dos benefícios do Massive MIMO para o 5G e para as futuras redes wireless, o Massive MIMO centralizado, ele tem um problema muito forte relacionado à interferência entre células. Ou seja, ainda que ele utilize beamforming, precoding, consiga mitigar certos efeitos de interferência, ele certamente era afetado por beamforming, ele certamente era afetado pela interferência entre células. E o que acontecia? Por mais que essa estação base aumentasse a potência de transmissão dela, ela acabava entrando em um regime limitado por interferência, em que a capacidade de dados acabava atingindo um limite máximo. Além disso, os usuários que ficavam localizados naquela borda, eles tinham um sério problema também ali de perda de informação não, sério problema de desempenho, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco em uns slidezinhos do que eu estou falando. Mas já para introduzir o conceito, o objetivo do Massive MIMO distribuído, no caso que é o Cell-Free, é justamente acabar com o conceito de células, que era um paradigma celular que perdurou por muito tempo. Essa é uma tecnologia que provavelmente vai ser utilizada para o 6G. Existem outras tecnologias emergindo para o 6G, por exemplo, tem aquelas superfícies inteligentes reconfiguráveis, mas essa aqui também é uma das grandes técnicas já, uma das grandes tecnologias promissoras para as redes 6G e diante. Tá, então, como a gente já havia mencionado anteriormente, existem dois tipos de Massive MIMO, um MIMO colocalizado, que também é chamado de MIMO centralizado, ou e também tem o MIMO distribuído, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é o Cell-Free Massive MIMO. É um caso particular de MIMO distribuído. Ok. Então, como a gente já mencionou, existem alguns fatores limitantes com relação aos sistemas Massive MIMO colocalizados.
A primeira dessas limitações é a interferência entre células. Essa interferência entre células ela fica muito forte à medida que essas células se densificam e se reduzem de tamanho e vão se aproximando cada vez mais, e à medida que o número de usuários das células aumenta. Além disso, os usuários que estão localizados nas bordas da célula, como esse usuário aqui, eles acabam experimentando um nível de interferência tão alto quanto o nível de sinal desejado. E, por consequência, eles têm uma performance muito pobre. Ou seja, nesse tipo de rede não existe uma cobertura uniforme para todos os usuários. Alguns vão se dar muito bem e outros vão se dar muito mal. Então daí surgiu o Cell-Free Massive MIMO justamente com esse nome, Cell-Free, ou seja, livre de células, uma rede sem células. Então no caso vai ser uma arquitetura de rede, um tipo de rede em que os usuários vão ser servidos por muitos pontos de acesso. E na terminologia original do Cell-Free Massive MIMO, eles tentaram reproduzir o conceito do MIMO colocado. No MIMO colocado, todas as antenas da estação base, ou pelo menos na maioria das aplicações, né? Ou até onde eu li, era sempre assim. Não vou dizer que é sempre, né? Porque que surgiu um ontem que não era. Enfim, nesse tipo de sistema, todas as antenas da estação base serviam aos usuários. Aqui, no caso, eles tentaram fazer a mesma coisa. Eles tentaram fazer com que todos os pontos de acesso servissem a todos os usuários. E eles verificaram que com isso eles conseguiam ter um maior grau de liberdade, porque as antenas ficavam cada vez mais próximas dos usuários e, como consequência, você podia formar feixes em direção a esses usuários de maneiras muito mais distintas. Você tinha uma maior macrodiversidade devido a esse espalhamento dos pontos de acesso. Você tinha também uma maior probabilidade de cobertura e uma imunidade a efeitos de sombreamento, como eu disse, né? Shadow fading, que é um dos problemas dos sistemas wireless. Só que nessa abordagem de fazer todo mundo se conectar com todo mundo, existiu aí uns sérios problemas iniciais que foram solucionados depois. Quais eram os problemas? Como vocês podem ver, essas APs elas se conectam a uma unidade central de processamento através de linhas segmentadas. Essas linhas segmentadas são links de front haul ou links de back haul, dependendo da literatura. Geralmente, os padrões dos artigos mais recentes denotam isso como links de front haul e utilizam links de back haul como sendo os links que conectam várias unidades centrais de processamento, que são as CPUs. Então, o que acontecia? Como todos os usuários se conectavam a todas as APs, que eram responsáveis pela estimação do canal dos usuários, tinham que estimar os canais de todos os usuários. Ou seja, imagina uma AP tendo que pegar a informação de todos os usuários e estimar os canais de todos esses usuários. Ela precisaria de um processamento muito complexo. Além disso, o que acontecia? Apesar de não existir compartilhamento de CSI entre essas APs no Cell-Free Massive MIMO original, elas não usavam front haul para transmitir CSI de uma para outra, elas não cooperavam nesse aspecto entre si. Apesar disso, que é um fator benéfico para mitigação de congestionamento da rede, apesar de tudo, existia um imenso compartilhamento de dados ao longo dos links de front haul e uma complexidade computacional enorme nas CPUs e nas APs. O que é esse compartilhamento de dados? Ora, lembre que todas as APs elas recebem os pilotos de todos os usuários e também transmitem os dados de todos os usuários com relação para a CPU. Ou seja, em cada link de front haul desse, circulariam os dados de todos os usuários e a CPU iria pegar os dados de todos os usuários multiplicado pelo número de APs que mandaram esses mesmos sinais repetidas vezes para ela. Ou seja, isso demandaria da CPU
uma capacidade computacional muito complexa. E por conta disso, o sistema Massive MIMO original ele não era escalável. Também porque além da CPU, é muito provável que esses links de front haul não dessem conta de toda essa vazão de dados. Esses links de front haul, apesar de que aqui na figura eles são setinhas tracejadas e, sei lá, para quem nunca trabalhou com front haul pode achar que eles têm capacidade muito boa, é fibra, é a capacidade infinita. Não, não é assim. Esses links eles têm uma capacidade bem restrita e alguns links desses podem ser, por exemplo, de cobre. E sei lá, a capacidade do melhor cobre, na melhor situação aí, vai dar o que? No máximo uns 40 GB. Pode até chegar a 100, mas muito, muito, muito raro. Um coax aqui de uns 50 metros daria no máximo aqui uns 40 GB. Isso apelando para muita potência. Isso em termos de capacidade, né? Com a fibra ótica já teria mais capacidade, mas muito difícil colocar uma fibra dedicada para cada conjunto de pontos de acesso, então é mais provável que seja metal. Enfim, esses links eles têm capacidade limitada. Então esse Cell-Free original ele não era escalável. E o que é um sistema escalável? Qual a definição de escalabilidade? A definição de escalabilidade é a seguinte. Para a gente entender ela, é interessante que a gente faça com que o número de usuários, que é esse K, esse Kzão, é interessante fazer com que o número de usuários, que é representado por Kzão, tenda para o infinito, e aí a gente vai verificar essas propriedades. A gente vai ver se essas propriedades são implementáveis ou não. A primeira delas é, eu tenho processamento de sinal para fazer estimação de canal. A segunda, o processamento dos meus dados e a recepção e a transmissão, elas estão funcionando corretamente. Terceiro, o meu front haul é capaz de lidar com a sinalização e com o compartilhamento de dados. E quarto, como é que está os meus recursos de potência. Então, em linhas gerais, uma rede cell-free ela é escalável se esses 4 quesitos eles tiverem complexidade complexa e requisitos finitos para cada P caso K tenda para o infinito. Ou seja, mesmo que o meu número de usuários vá para o infinito, o processamento da minha rede não pode ser afetado por isso. A minha alocação de potência não pode se esvair. Eu não posso alocar uma potência ínfima para cada usuário só para atender a todos. E o meu front haul tem que ser capaz de lidar com essa nova demanda oriunda de um número muito grande de usuários. Então, basicamente, essa é a definição de escalabilidade. Tá. No objetivo de tentar tornar essas redes mais escaláveis, surgiram as redes user-centric. O que seriam as redes user-centric? Seria um Cell-Free Massive MIMO diferente do original. Em vez de todos os usuários se conectarem a todas as APs, ele vai utilizar uma estratégia diferente. Então, olhando para essa figura aqui da esquerda, a gente tem várias CPUs. A gente tem 2 CPUs. Essas 2 CPUs se conectam por link de backhaul. E essas paradinhas aqui são as APs. No caso, a gente pode ver que existem APs aqui que tem uma única antena. E esses triângulos aqui representam as antenas das APs. Então, no caso, uma AP aqui tem 4 antenas, outra AP tem 3, outra tem 4, outra tem 2. Então, essas APs elas são ligadas serialmente por meio de link de front haul, dessa figura. E vocês podem observar que eu tenho vários usuários espalhados ao longo dessa área. Então, o que os usuários vão fazer? Em vez de eles se conectarem com todas as APs, eles se conectam apenas com um subconjunto de APs, ou seja, as melhores APs em torno desse usuário vão servir ele. Por isso que é uma abordagem centrada no usuário, porque em vez do usuário entrar numa célula e se conectar com alguém, então entrar numa região que tem várias APs para atender ele, é o contrário que acontece. O usuário vai se conectar com as melhores APs que atendem a ele. E
quando ele faz isso, ele forma pequenos clusters, ou seja, pequenos agrupamentos de APs que vão servir ele. E esses agrupamentos eles podem se sobrepor com relação aos agrupamentos feitos por outros usuários. Então, por isso que o nome são clusters que se sobrepõem. Então, essas redes, apesar de elas terem um apelo inicial para a escalabilidade, por quê? Porque, com certeza, a arquitetura user-centric reduz consideravelmente a quantidade de tráfego no front hall, reduz a quantidade de pilotos para sinalização, porque o usuário se conecta com poucas APs, não é com todas. No entanto, ainda existiam algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Então, em resumo, o sistema de software original eles não eram escaláveis, porque todas as APs eram assumidas como sendo que se conectavam com uma unidade central de processamento, que coordenava os sinais de todos os usuários, e todas as APs se conectavam a todos os usuários. Além disso, as complexidades computacionais, requisitos de capacidade de front hall, eles cresciam linearmente ou rapidamente com o número de usuários. Ou seja, para o meu sistema ser escalável, eu não posso fazer com que os meus recursos tenham dependência linear com o número de usuários. Não posso deixar que ele tenha dependência do número de usuários, na verdade. E já no user-centric, ele introduziu a ideia da escalabilidade, mas ele não fez nenhum tipo de conexão com o conceito que é chamado de clusters de cooperação dinâmica, ou Dynamic Cooperation Clusters. E também ele não analisou como utilizar, no caso, o DCC para alcançar uma implementação, uma operação escalável dessas redes. Então, como a gente vai fazer para obter uma implementação de uma rede Self-Massive MIMO que seja escalável? Tá, então, primeiramente, vamos incorporar o conceito dos clusters de cooperação dinâmica. Primeiramente, o que se faz no DCC? A gente utiliza o DCC e depois a gente limita o número de usuários que cada AP pode transmitir sinal. Então, aqui eu tenho várias APs espalhadas ao longo de uma área geográfica e tenho vários usuários. Esses usuários formam seus clusters, tá? E esses clusters vão ser representados por uma matriz. E essa matriz é uma matriz chamada de D, é uma matriz natural, cuja dimensão é L por K. Ou seja, vai ser uma matriz de L APs por K usuários, onde L é o número máximo de APs e K é o número máximo de usuários. Essa é uma matriz de zeros e uns, onde as APs são as linhas e os usuários são as colunas. Ou seja, cada elemento da matriz representa a provável conexão de uma AP com o usuário. Ou seja, se essa AP serviu um determinado usuário, digamos que a AP1 sirva ao usuário 3. Então, o elemento D de 1,3 da matriz vai ser 1, caso essa AP sirva esse usuário. E o elemento D de 1,3 vai ser 0, caso essa AP não sirva esse usuário. Antes da gente entrar nos aspectos propriamente ditos da matriz D, vamos olhar aqui rapidamente como o nosso sistema Self-Massive MIMO original funcionava. E no fim a gente vai ver como essa matriz D vai ajudar a simplificar esse sistema Self-Massive MIMO original. Até agora a gente só falou, né? Não mostrou nada matematicamente. Então existem, dentro do protocolo TDD, tal P, pilotos ortogonais para fazer sinalização. Tradicionalmente se utiliza reuso em cada bloco de coerência você tem tal C amostras, onde tal P são para pilotos, tal U para dados de downlink e tal D para dados de uplink. Então, considerando que existem reuso de piloto, a gente vai denotar como sendo S de T o subconjunto dos usuários que são atribuídos a um piloto T. Então, como os usuários estão reutilizando piloto, eu vou atribuir isso. E por que a gente considera reuso de piloto? Porque como eu quero que o sistema seja escalável, eu não posso dar um piloto ortogonal para todo usuário. Justamente porque eu não quero que os meus recursos se esgotem com o aumento do número de usuários. Ou seja, eu tenho que garantir que a minha quantidade de pilotos seja finita. Ou seja, eu preciso definir um valor para o número máximo de pilotos. Então, por isso, vai existir reuso de piloto.
Então, considerando o reuso de piloto e fazendo com que essa de T denote o subconjunto de usuários atribuídos ao piloto T, a gente vai ter o seguinte, que o sinal recebido na PL, fisicamente, ele vai ser composto por todos os usuários que vão estar ali na vizinhança. Tá? Agora, analisando apenas para os usuários que compartilham o piloto T, então vamos analisar uma PL, que é uma P específica do plano, uma P aleatória. Essa P está recebendo sinalização de todos os usuários que compartilham o piloto T. Então, basicamente, o que ela vai enxergar vai ser um ruídozinho, um ruído térmico, cuja definição está aqui na lateral. Ela vai enxergar também, no caso, o canal desses usuários modulados por uma potência e por um ganho de processamento. Quando ele for fazer a estimativa do canal, ele vai utilizar um estimador MMSE, e esse estimador MMSE vai precisar da matriz de correlação, no caso do canal do usuário, digamos que ele esteja interessado em fazer a estimação do canal do usuário K. Ele vai fazer a estimação, né, esse H chapéu, ele vai precisar da matriz de correlação do usuário K, e vai precisar da matriz de correlação de todos os usuários que compartilham o piloto T. Você pode ver que tem um subíndice T aqui. Em seguida, ele vai precisar desse sinal recebido, e com isso ele faz a estimativa do canal MMSE. Tá, agora, os dados de uplink. Como é que ele faz a transmissão de uplink no software original? Lembre que no software original, todas as APs servem a todos os usuários. Ou seja, todos os pontos de acesso servem a todos os usuários. Ou seja, então, na direção de uplink, o que aconteceria? Todas as APs receberiam os sinais de todos os usuários. Então, considerando a PL, ela receberia os sinais de todos esses usuários. No caso, cada usuário, vamos fazer o izinho variar de I até K, de I até Kzão. Cada usuário mandaria um símbolo S de I por um canal H de L com relação à APL. Tá? E para decodificar esses dados, a APL selecionaria um vetor de combiner. Lembrando que o vetor de combiner mais simples é o vetor Maximum Ratio Combiner. É o vetor mais simples, ele não é muito bom para mitigar a interferência. Ele está aqui para finalidade didática. Então, a partir daí, para decodificar o dado desse usuário, ela colocaria o vetor de combiner. Tá? Então, no caso, ela está recebendo informação de todo mundo. Ela pega para decodificar, no caso, isso aqui já é uma operação da CPU, pessoal. Tá? Desculpem não ter mencionado. A CPU ela pegaria esse S de K para estimar, pegaria o vetor de combiner do usuário e multiplicaria pelo sinal recebido. No caso, esse sinal recebido é um sinal recebido em todas as APs, tanto é que esse L varia de 1 até Lzão. A partir daí, o que ele ia fazer? Ele ia... bora fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Destrinchando aqui esse termo, eu vou acabar encontrando aquilo que eu tenho interesse, a parcela desejada, que no caso é S de K vezes o meu vetor de combiner, vezes os meus canais com relação a todas as APs que estão me servindo. Né? E aqui eu tenho a interferência, que é algo que não é desejado para mim, e essa interferência, dá para notar que é interferência porque I é diferente de Kzinho, tá? Então eu estou analisando todos os outros usuários com relação ao usuário K. Para a gente representar esse somatório aqui em formato matricial, o somatório de um produtor é uma matriz, né? A gente pode simplificar essa representação a partir do vetor coletivo, tá? A gente pode pegar isso aqui tudinho e simplificar. A definição do vetor coletivo, eu deixei aqui na lateral. O vetor coletivo, esse V de K, por exemplo, é V de K1 e vai até a V de KL, que é a última AP. Enfim. E notem que, agora no caso da transmissão
de downlink, no caso, quando os usuários forem decodificar o sinal recebido que foi enviado pelas APs, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Os usuários vão receber os sinais enviados por todas as APs, tá? A diferença é que esses usuários vão utilizar um vetor de combine, um vetor de precoding. Eles vão precisar do vetor de precoding, e o vetor de precoding ele vai ser enviado pela própria estação base. Então, o vetor de precoding é como se fosse uma pré-compensação para os efeitos de distorção que o canal vai sofrer. Então, notem que ao longo de todas essas expressões, a gente está sempre lidando com esse termo aqui, que é um termo K. Tá? E isso é problemático pra caramba, justamente porque esse termo K vai tornar o teu sistema não escalável. Só por curiosidade, é importante mencionar que nos sistemas software originais, os precodes utilizavam CSI local e um precode bem comum é o Maximum Ratio Transmission. No Uplink você utiliza o Maximum Ratio Combiner, que é o MRC, e na direção de downlink a Base Station manda o MRT, que é o Maximum Ratio Transmission. Tá? Então agora a gente vai verificar como a gente vai obter uma rede escalável e como aquela matriz D, que é essa matriz bem aqui que a gente viu no início. Opa, me perdi aqui. Como essa matriz D vai ajudar a gente. Vamos lá. Tá. Primeiramente, o que a gente vai verificar dentro dessa rede? A gente vai considerar que existem LAPs. Cada LAP é equipada com N antenas. Existem K usuários na rede. O número total de antenas na network, na rede, é M, que é igual a N vezes L. L é o número de APs e N é o número de antenas em cada AP. A gente considera que todas as APs têm o mesmo número de antenas. Então, o número total de antenas da rede vai ser igual a esse produto. A gente vai considerar... A primeira consideração para o sistema ser escalável é o número de sequências ortogonais de piloto que eu tenho, tal P, ele vai ser fixo independente do número de usuários. Ou seja, independente do crescimento do número de usuários, esse top vai ser fixo e invariante. Além disso, a gente vai restringir, aqui no caso, no paper se restringe o número de usuários que cada P pode transmitir sinal, ele fica restrito a tal P. Ou seja, cada P pode transmitir informação para no máximo tal P usuários. Ou seja, independente do número de usuários crescer para o infinito, não importa, as APs vão sempre trabalhar com no máximo tal P usuários, independente do número de usuários ser 1000 ou ser 10. E terceiro, a gente vai incorporar a matriz de cluster, que foi essa matriz D que a gente viu ainda agora. Se, por exemplo, se uma PL serve um usuário K, D de K de L vai ser igual a 1. Eu coloquei errado aqui. D de L de K vai ser 1. Caso contrário, D de L de K vai ser igual a 0. Aqui eu dei um pequeno exemplo. Eu gerei uma curva aqui gerei esse código no MATLAB. E para vocês terem uma ideia, aqui nas linhas eu tenho as APs, tá? E aqui nas colunas eu tenho os usuários. Então, por exemplo, a AP1 ela serve ao usuário 1, ao usuário 2, ao usuário 5, ao 6, ao 7, ao 8 e ao 9. Ou seja, a AP serve a 9 usuários dentre esses. Tudo bem? Mas notem que cada usuário se conecta com um número de APs diferentes. Esse número de APs está relacionado à qualidade do usuário, se ele é um bom usuário, se ele é um melhor usuário. Mas notem que nenhum usuário fica sem se conectar com nenhuma AP. Esse setup, essa classificação é uma parte da matriz, está relacionada a essa figura da esquerda, onde eu tenho uma área geográfica de 1000 por 1000. Eu tenho várias APs. As APs são esses símbolos pretos com uma bola branca.
e os usuários são representados pelas cruzes. Então, o que essa matriz D vai fazer nas minhas expressões? Se a gente observar nas expressões de cima, a gente nota que sempre há uma dependência de K, tá? Então, o sinal recebido do usuário no downlink, como ele era? Ele era um sinal que dependia dos vetores baseados, ele dependia de K, tá? Dependia de K. Agora já é um pouquinho diferente. Eu pego esse D, tá? Na forma mais comprimida aqui, em termos de vetor coletivo. Eu pego esse D, tá? E multiplico. Eu pego o D e multiplico por esses termos aqui de cima, tá? Vocês podem ver que todos esses termos eles ficam multiplicados por D. E o que acontece? Em vez da CPU estimar o canal para todos os usuários com relação a todas as APs, ela vai estimar os canais e criar os vetores de precode e combiner apenas para os usuários que estiverem sendo atendidos por determinada AP. E de igual modo, ela vai fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui para o downlink. Ela vai criar o precoding apenas para os usuários que estiverem sendo atendidos por determinada AP e não vai fazer um precoding para o usuário considerando todas as APs. Ou seja, essa matriz D ajuda bastante a gente a simplificar o processo de escalabilidade. E como se forma a matriz D dentro desse artigo que eu li e uso de referência? Bom, basicamente é o seguinte. Quando o novo usuário ele entra na rede, ele mede os coeficientes de ganho de canal de todas as APs na vizinhança dele e ele vai encontrar a AP que melhor maximiza o ganho de larga escala dele, ou Large Scale Fading, que no caso seria os path losses dele. E para essa AP ele vai chamar de AP Master, que vai ser a AP mestre dele. Tá? Essa AP ela vai verificar se ela tem pilotos disponíveis para atender o usuário. Caso ela tenha pilotos disponíveis para atender esse usuário, ela atribui um piloto ortogonal a ele e em seguida ela vai informar as APs na vizinhança que existe um novo usuário ali naquele contexto que ele está sendo atendido por ela no respectivo piloto. A partir daí, essas APs na vizinhança vão decidir se vão servir esse usuário ou não. Se ele tiver um ganho que fica acima de um determinado limiar, elas servem ao usuário. Caso contrário, elas não servem ele. Ok? Então, o que vai acontecer a partir daqui? Eu vou apresentar para vocês algumas simulações que estão relacionadas a uns parâmetros de simulação que a gente fez, tá? Então, primeiramente, nas simulações que foram feitas, considerou-se que se você tem 100 usuários, cada AP vai comportar uma ou 4 antenas. No total tem 400 APs ou 100 APs. Se utiliza duas topologias, uma cujo processamento é centralizado nas CPUs e outra cujo processamento é distribuído localmente nas APs. E para cada uma dessas topologias se utiliza dois precodes distintos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser mais informações é só ler o paper que eu deixei na descrição. E os usuários eles são considerados como sendo uniformemente distribuídos, juntamente com as APs. No caso, são simulações de Monte Carlo que a gente roda aqui. Então, o que a gente observa dessa situação como um todo? A gente observa que as modificações relacionadas a uma abordagem escalável, elas, apesar de terem uma pequena perda de performance, o desempenho da tua rede continua sendo aceitável. Ou seja, dentro dessas figuras, a gente está analisando a CDF versus a eficiência espectral. A gente tem aqui
A gente tem aqui o MMSE, a gente tem esse Partial MMSE, que é um tipo de MMSE utilizado para Self-Real Massive MIMO centrado no usuário, cujo processamento seja feito pela CPU, e o LMMSE, o LPMMSE, vem de Local MMSE, que está relacionado ao MMSE que é feito localmente nas APIs. Então, se a gente comparar o LPMMSE, que é a abordagem escalável, onde você é atendido por menos APs, com relação ao LMMSE, que é o Self-Real original, onde todas as APIs servem a todos os usuários, você percebe que as perdas relacionadas a esse precoder elas são negligenciáveis. De igual modo, se a gente observar esse Partial MMSE, que é esse PMMSE, que é a curva em vermelho, que é o alternativo escalável, tanto é, olha, que aqui, só dando uma dica, o que não for escalável está com esse índice ALL, entre parênteses, e o que for escalável, que são as propostas do paper, está escrito Scalable. Então, se comparar essa curva em vermelho, Scalable, com a curva do MMSE, que não é escalável, as perdas também são negligenciáveis, apesar de ter uma certa perda de performance. Perdoem esses índices aqui, não é M que é igual a 400, tá? Aqui é L que é igual a 400, esse é um erro do paper mesmo, uma errata deles, não sei se já corrigiram. E aqui, mais uma vez, é L igual a 100. Ou seja, nesses dois plots, o que a gente está fazendo? Há o mesmo número total de APs na área. No caso aqui são 400 vezes uma, que no caso são 400 antenas, e aqui são 100 vezes 4. A diferença é que aqui as APs estão mais distribuídas e que elas estão mais concentradas. Quer dizer, aqui as antenas estão mais distribuídas e aqui elas estão mais concentradas em algumas APs. Então, o que a gente nota nessas duas figuras? A gente nota que, tanto na primeira figura quanto na segunda, os desempenhos foram praticamente negligenciáveis com relação ao Self-Real original. Ou seja, essa abordagem da escalabilidade é uma abordagem que, além de reduzir os custos computacionais e reduzir a sobrecarga no front roll, ela também permite que o sistema continue tendo alta capacidade. Além disso, a gente pode notar levemente vendo essas figuras que sistemas com uma única antena, eles se mostram melhores que sistemas com uma única antena por AP se mostram melhores que sistemas que têm mais de uma antena por AP. Nessa situação específica, porque as APs puderam se distribuir melhor e se aproximar mais ainda dos usuários. Já no caso do downlink, como a gente já verificou que esse sistema ele é um sistema escalável e que tem uma proposta interessante, a gente também consegue notar que em termos de downlink as eficiências espectrais foram bem melhores, dando destaque para o caso em que o processamento fica sendo feito na CPU, que é a primeira imagem, né? A gente nota que o desempenho desses sistemas eles acabam sendo melhores. Se a gente comparar, no caso, o PMMSE, que é essa curva tracejada em laranja com a curva azul, em ambas as situações a gente vai ver que ela tem um desempenho melhor. Para quem não está acostumado a trabalhar com CDF, a gente faz o seguinte. A gente pega, por exemplo, aqui 4, eu vejo o percentual de usuários que tem essa taxa de dados. Ou seja, ele está um pouquinho maior que 20%, deve estar em torno de 28%. E já para a curva em azul, cerca de mais de 80% dos usuários já tem essa taxa. Ou seja, na curva de baixo, a maioria dos usuários são maiores que isso, enquanto que nessa outra curva a maioria dos usuários já são igual a 4. Ou seja, a habilidade de mitigação de interferência de uma arquitetura cujo processamento é feito na CPU, ela é interessante do ponto de vista da capacidade de dados e
e também da melhor mitigação de interferência, como eu já falei. Só para mostrar para vocês a título de curiosidade, existe um produto da Ericsson que está a caminho, né? Ele já foi apresentado, que é o Radio Stripes. E o Radio Stripes, ele é fácil de ser instalado e é um dos exemplos que você pode utilizar para fazer uma rede Cell-Free Message MIMO centrada no usuário. No caso, o papel do Radio Stripes seria basicamente ser isso aqui. Imaginem que isso aqui seria uma fita de Radio Stripes. Várias APs ligadas serialmente por um barramento ou por um link de front hall. E esse aqui é até bonito, né? É fácil de instalar, esteticamente ele é bonitinho, interessante. Ó, no caso, bem aqui seriam os barramentos, no caso o front hall, e bem aqui seriam os pontos de acesso. Pois é, senhores, o futuro está a caminho, o 6G está chegando e é isso. Estou muito feliz de ter vocês aqui de novo. Se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho. E se encontrar algum erro, se encontrar uma inconsistência, se acharem que eu falei mal, me avisem, comentem, para eu estar melhorando cada vez mais a qualidade dos vídeos. Bye bye!